Fala, meus amigos, tudo certo? Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal para falar sobre uma possível saída no Juventude e sobre novidades em relação à data prevista para início da Série D do Campeonato Brasileiro para o Caxias. Se você é novo por aqui, eu me apresento, eu sou o Gilberto Júnior, convido você para que se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like nesse vídeo. A informação nova e que surgiu hoje no blog do jornalista Eri Santos, lá de Caruaru, é de que a CBF já estabeleceu um prazo, ou pelo menos uma data estimada para o início do Campeonato Brasileiro da Série D. Ao contrário das demais divisões que começam em agosto, a previsão informada pelo jornalista é de que o Campeonato Brasileiro da Série D inicie no dia 6 de setembro. A CBF vai oficializar esta informação e ainda, acrescenta o jornalista, que dando possibilidade aos clubes que quiserem desistir, que desistam da competição sem sofrer sanções. Bom, é uma adaptação, essa situação aí de não sofrer sanção caso não vá jogar a competição, uma adaptação justamente em relação a este momento difícil que a gente vive e que financeiramente deixa danos que alguns clubes não vão ter a condição de remediar para conseguir viabilizar a disputa de uma competição nacional, uma competição que a gente sabe exige algum tipo de investimento para conseguir os objetivos. Então, é uma adaptação que a CBF faz e eu acho que acerta. Assim como também vejo como um acerto um norte que é dado para essas equipes que saibam, pelo menos, para quando que elas têm que se preparar para uma competição ter início. De repente, pode ser que essa data prevista não se confirme, mas é um norte, é um ponto de partida para que a turma possa, sim, se reorganizar, estabelecer uma data de reinício dos trabalhos, ou mesmo um período para já fazer algum acordo com os reforços. Para o Caxias, especificamente, é uma grande notícia, principalmente se confirmar isso. O ideal seria voltar em agosto, mas ainda assim é bom lembrar que existe a possibilidade de no final deste mês de julho e início de agosto termos a disputa do campeonato estadual, o que resta do Campeonato Gaúcho. E assim para o Caxias vai ser bom, porque o Caxias, ao contrário das equipes que estão na Série A, B e C do Campeonato Brasileiro, ele não vai precisar se dividir entre duas competições, justamente uma maratona que vai ser criada para alguns clubes, principalmente esses que eu repito, têm competição nacional e que vão de repente avançar para a reta final do Campeonato Gaúcho, justamente após um período grande de parada, ter uma maratona de jogos, com toda certeza agrava o risco de lesões. Assim como também é importante para o Caxias, além de saber que para ele não vai ter maratona caso reinicie o Campeonato Gaúcho, também é importante saber por quanto tempo terá que manter os jogadores no clube sem que tenha um calendário definido. O Caxias sabe que a Série D deve começar em setembro, essa é a projeção, no dia 6 de setembro o início, e se estender até fevereiro do ano que vem. Vamos mudar a página? Vamos falar um pouco também a respeito do Juventude. O Juventude, ontem informou o repórter Bruno Muck, tem a possibilidade de perder o meia Pedro Quem para o Operário Ferroviário do Paraná. E aí você me pergunta, Gilberto, qual é o tamanho dessa perda? E eu digo, um tamanho pequeno. O Pedro Quem veio para o Juventude sendo uma possibilidade boa de reforço. Um jogador com pedigree, passando por grandes clubes do futebol brasileiro e que poderia ser um diferencial no Juventude. A bem da verdade, ele fez um ótimo jogo contra o Inter na estreia dele e que surpreendeu. Ele, na verdade, nem estrearia naquele jogo, mas como o Renato Cajá, de última hora, acabou sentindo uma lesão, ele acabou sendo guindado à condição de titular e foi bem naquele jogo. Dali em diante, mostrou-se um jogador apagado e que pouco acabou acrescentando no elenco do Juventude. E aí você me pergunta, Gilberto, então vai repor, já que o Pedro Quem deve sair? Não existe uma certeza de que o Juventude vá repor. O Juventude contratou o Gabriel Terra, contratou
o Carlos Eduardo, e a gente sabe que para que venham alguns, tem que sair outros, e principalmente esses jogadores que vêm ganhando um pouco mais e que daqui a pouco não surtem o efeito esperado quando da contratação. Eu repito, sou extremamente favorável a esse tipo de apostas, como foi feita em relação ao Pedro Quem, como vai ser feita também agora em relação ao Carlos Eduardo. Mas, logicamente, se os jogadores não comprovarem em campo, a fila tem que andar e acho que acerta a Juventude. Para que venham alguns, tem que sair outros. Muito se falava em a vinda de mais zagueiros. Por exemplo, um nome que o pessoal adoraria ver, e que pelo que a gente sabe não tem negociação com o Juventude ainda, que é o Naldo. Para que viesse, por exemplo, o Naldo, teria que sair o Ed Carlos, que é o cara mais experiente da zaga, e não poderia formar uma dupla extremamente veterana com esses dois jogadores. Então, para que viesse um, teria que sair outro. Normal. Por enquanto não saiu o Ed Carlos, e ainda, pelo que se sabe, não tem sequer negociação com o Naldo. Mas, para reforçar alguma função, logicamente que, principalmente quando se fala em alguém para chegar como titular, a gente tem que falar também em abrir lacunas, abrir espaço no elenco para que essas funções sejam preenchidas. Diferente de quando vem jogadores em nível de grupo, e isso ainda deve acontecer no Juventude para a sequência da temporada, mas quando se fala em vir algum jogador para uma posição específica, onde já tem bastante gente, bom, aí tem que se criar uma vaga. Então é normal que isso aconteça, é normal que o Pedro Quem vá, e se ele for de fato é uma boa para o Juventude. A gente fala em abrir vagas, a gente tem que falar também em abrir vagas sem pagar rescisão, e para que não haja o pagamento de rescisão é importante que o jogador se reposicione no mercado, e aí o clube agradece o jogador pelos serviços prestados e logicamente agradece o clube que venha a levar esse jogador e que daqui a pouco pode ser muito feliz com ele. Então, o grande tchan dessa situação, nesse momento diferente que a gente vive, com pouca grana, é isso: conseguir negociações que sejam vantajosas quando os caras vêm a custo baixo e quando os caras vão embora também, sem com que o clube tenha que desembolsar um alto valor de rescisão. Se você ficou com a gente até aqui, obrigado demais pela parceria. Se não me segue nas outras redes sociais, por favor me siga. Além do YouTube, estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter, @GibaNarrador. Aquele abraço, até a próxima!